Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será o verdadeiro arrependimento. Você já se arrependeu alguma vez? Eu conheço pessoas que se dizem nunca ter feito nenhum mal e não há porquê te arrepender. Misericórdia, né? Misericórdia. Todos nós temos que nos arrepender, meus amados. Nós já nascemos do pecado. Jesus, quando chamou João para escrever o Apocalipse, a primeira preocupação dele foi mandar João escrever a carta para a igreja em Éfeso, dizendo: arrependei-vos e volte ao primeiro amor. Amém? Amados, não é o cair na água que faz afogar. Não. Não é o cair na água que faz afogar. O que faz afogar é permanecer dentro dela. Não é cair em pecado, mas permanecer nele sem arrependimento. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Amém? No entanto, amado, o verdadeiro arrependimento é movido pelo Espírito Santo de Deus. Se ligue. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se. João Batista foi criado para pregar o arrependimento. E João Batista pregou o arrependimento. A voz que clamava no deserto. Houve um momento que João Batista foi duro na pregação dele. Ali diante de Herodes e de sua comitiva, João Batista chegou a chamá-lo de raça de víboras. O resultado nós conhecemos. Herodes mandou pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Mas ele fez a parte dele, pregou o arrependimento. A voz que clamava no deserto. Amado, voltar ao primeiro amor é uma expressão que significa reavaliar e reacender o fervor inicial da fé cristã. Isso é que é voltar ao primeiro amor. É um chamado à renovação da fé e à busca pela essência do cristianismo. Amém? O que é o verdadeiro arrependimento? Vamos nos aprofundar mais um pouco? Verdadeiro arrependimento. Apocalipse 2:5. A palavra do Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Amado, candeeiro aqui é o Espírito Santo. Arrependa-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrepende. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Mandou João escrever lá em Apocalipse 2:5. Se você é verdadeiramente cristão, amado, em algum momento você já deve ter sentido uma tristeza profunda por causa de algum pecado. Certo? Não é mesmo? O pecado nos deixa triste quando a pessoa é um cristão. O próprio Espírito Santo toca na alma e entristece tanto a pessoa quanto o Espírito Santo. Ou quem sabe uma imensa vergonha porque percebeu que pecou. Não é verdade? Um cristão, quando chega ao ponto de pecar, ele se sente envergonhado, porque o próprio Espírito Santo convence ele do pecado, ele fica envergonhado, ele fica triste. Então você falou com Deus e pediu perdão pelo pecado cometido. Peça perdão, Deus perdoa. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Esse processo, amado, é algo bastante normal quando falamos do arrependimento pelos pecados.
No entanto, nós também precisamos levar em conta que moveu a tristeza ou a vergonha para avaliarmos o nosso coração e sabermos se de fato estamos arrependidos. O Espírito Santo nos move, nos leva a ficarmos tristes, arrependidos. Isso é para quem tem o Espírito Santo habitado. Nós somos falhos, nós somos sujeitos à queda. A Bíblia diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Há momentos que nós caímos em tentação. Mas ainda bem que pela misericórdia do Senhor Ele nos dá esse arrependimento. Nos dá essa chance de nos arrependermos. Isso tudo, meu amado, porque é possível sentir tristeza, vergonha, até mesmo ira, e ainda assim não estamos verdadeiramente arrependidos pelo pecado que cometemos. Nós temos que nos preocuparmos ao arrependimento. Tem momento de ira, tem momento de ira. Nós vemos na carne. A carne está sujeita a tudo, mas nós temos que nos arrependermos. Tem pessoas que falam que não é pecador. Misericórdia, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Para entendermos o verdadeiro arrependimento, amado, precisamos nos lembrar que Deus é o motivo inicial e objetivo final do nosso arrependimento e, claramente, uma obra contínua na fé em nós. Ainda bem que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por isso nós estamos aí, sempre pedindo perdão. Eu, todos os dias, nas minhas orações, a primeira coisa que eu peço ao Senhor: Senhor, perdoe meus pecados, perdoe minhas transgressões, livra-me do mal. Isso quer dizer, amado, que não é apenas o próprio Deus que move o arrependimento pela obra do Espírito Santo em nós, como também que a glória de Deus é o alvo do nosso arrependimento. É a glória de Deus, é a presença de Deus que nos leva ao arrependimento. Todas as outras coisas que envolvem o arrependimento são secundárias. Os nossos sentimentos, as consequências dos pecados e até mesmo a reparação da ofensa é certamente menor que o objetivo do arrependimento. O arrependimento é o principal da vida do cristão. É um coração que não se deixa endurecer, não se deixa levar pelo pecado. Aí vem o arrependimento. Tristeza e vergonha são desnecessárias para um cristão. Nós não podemos ter nem tristeza nem vergonha, nós temos que andarmos cabeça erguida, firme no Senhor. Com isso não estou dizendo que a tristeza ou a vergonha são desnecessárias. Certamente não são. O Espírito, inclusive, usa a tristeza e a vergonha para tratar o nosso coração. O próprio Espírito Santo nos leva a envergonharmos, a ficarmos tristes. Porque Ele fica triste, Ele também se envergonha de nós quando nós pecamos. No entanto, amado, é possível sentir tristeza e motivo de tristeza ser autocomiseração. Ah, eu não sirvo para nada mesmo. Tem pessoas que falam isso, né? É possível sentir vergonha, mas essa vergonha ser movida pelas consequências que esse pecado pode trazer. Tem pessoas que falam: como é que eu vou olhar para outras pessoas agora? Como é que eu vou voltar para a igreja? Fica envergonhado. Tem pessoas que não voltam a congregar por causa da vergonha do pecado. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você se arrependa e volte ao primeiro amor. Lembra de onde caíste. A ira que pode nos dominar, ser movido pelo senso da justiça pessoal. Isso, amado, vai depor contra a minha imagem, com a nossa imagem. Nenhum desse sentimento é legítimo quando falamos do verdadeiro arrependimento. É o arrependimento que nos dá legalidade de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Ao contrário disso, amado, quando nos entristecemos por causa do nosso pecado, nosso pensamento deveria ser: mais uma vez, Senhor, eu ofendi a sua glória. Mais uma vez, Senhor, eu me mostrei indigno do Evangelho. Lembra do filho pródigo? Vou voltar para o meu pai, mas não sou digno. E chama ele de pai. Ele se arrependeu e ali o pai estava preparado
deu uma nova veste, colocou uma aliança e fez uma festa. Assim é Deus conosco, quando nós nos arrependemos. Até mesmo, amado, a vergonha pode ser usada para tratar o nosso pecado. A vergonha tratou o filho pródigo. Afinal, amado, todos aqueles que foram apanhados em pecado e piedosamente corrigidos vão lembrar do amor, graça e misericórdia da qual foram alvos. É um constrangimento do amor. Nós sempre iremos nos lembrarmos do nosso pecado que nós cometemos. Isso é porque tem o Espírito Santo dentro de nós, tem um arrependimento. Tentamos apagar o nosso pecado. Quantas pessoas tentam apagar o pecado encobrindo, onde o abismo leva outro abismo. Tem gente que não admite ele ser pecador. Veja Adão e Eva. Adão culpou Deus, Eva culpou a serpente, Adão culpou Eva e Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ao invés de pedir perdão, Senhor, perdoa, eu não te obedeci, eu comi do fruto da árvore da vida. Era isso que Deus queria ouvir de Adão e de Eva, mas não, ficou um jogando a culpa no outro. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas fazem isso, né? Comete o pecado e acha que foi a pessoa, não foi ele. Veja a tristeza e a vergonha só tem valor para o arrependimento quando esse sentimento vem de Deus e voltam para a casa de Deus. Tem pessoas que perdoam, mas não sai do coração. Não, eu perdoo fulano, mas ele lá eu caio, não quer saber mais dele, que ele vive a vida dele. Tudo bem, você não precisa conviver com a pessoa que você perdoou, mas tem que ser de coração. Pai, perdoa meus pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Sem isso, amado, essas coisas só servem para alimentar nosso senso de autoindulgência. Estamos tentando apagar os nossos pecados, punindo a nós mesmos com tristeza e vergonha e nos enganando, pensando que isso é arrependimento. Isso não é arrependimento, amado. O arrependimento vem do coração. Deus sabe se é da boca para fora ou se é do coração. O arrependimento tem que vir do coração. No entanto, o verdadeiro arrependimento é movido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo é que nos convence de pedirmos perdão. Ficamos tristes porque ofendemos a glória de Deus. O problema do perdão não é com a pessoa, é com a glória de Deus. Nós ficamos tristes porque ofendemos a glória de Deus. Ficamos constrangidos porque recebemos do seu amor, mesmo sendo miseráveis, cegos, pobres e nus, conforme Apocalipse 3:17. Tem um momento que o Senhor nos vê desse jeito, miseráveis, cegos, pobres e nus. É desse jeito que o Senhor nos vê, quando nós não nos arrependemos. Que ao nos percebermos em pecado, possamos correr para o Senhor, e nele encontraremos repreensão, disciplina e restauração. O Senhor irá nos repreender, irá nos disciplinar, irá nos restaurar, irá nos regenerar, irá nos santificar, irá nos separar. Tudo isso aí só o Senhor poderá fazer. O Apocalipse diz, né, bem claro: lembre-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro é o Espírito Santo. O salmista Davi diz no Salmo 51, 10, 11: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha só, Davi, quando pecou, ele sentiu que o Senhor iria tirar dele o Espírito Santo, assim como o Senhor tirou do rei Saul, assim como o Senhor tirou de Sansão, assim como o Senhor tirou de Judas Iscariote. Davi pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque Davi sabia que se Deus tirasse dele o Espírito Santo, ele seria um João ninguém. Ele era um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Portanto, amado, arrepende-se, reconheça que você é um pecador, lembra-te do passado e peça que o Senhor não retire de você o teu Espírito
Porque o Espírito Santo é que está habitado em nós, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele entristece quando nós pecamos. E nós não podemos viver com a alma abatida. Temos que ter o Espírito Santo habitado em nós. E é isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus já falou com você através da palavra. Agora Ele vai falar através desse louvor. Medite nesse louvor. Voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar ao primeiro amor. A preocupação de Jesus, no livro de Apocalipse, o primeiro capítulo ali, a igreja em Éfeso, ele manda João escrever. João, escreva a igreja em Éfeso. Manda aquele povo voltar ao primeiro amor, senão eles não irão herdar o reino de Deus. E ali João escreveu a igreja de Éfeso para voltar ao primeiro amor. Portanto, é isso que Deus quer de mim e de você, voltar ao primeiro amor, arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões. Amém? Vamos orar? Creio que Deus já falou conosco através dessa palavra, do arrependimento. Assim como João Batista pegou o arrependimento, eu também estou pregando aí o arrependimento. Não vou lhe chamar de raça de víbora, porque isso aí foi dado a João. João foi muito corajoso em encarar a comitiva do rei, chamando de raça de víbora, mas custou muito caro essa palavra dele. Então o que eu quero te dizer é, arrependa. Volte ao primeiro amor, pelo amor, e nunca pela dor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Medite nesse louvor. Deixa Deus falar com você também através do louvor. Amém? Deus na direção das nossas vidas, amados. Medite nesse louvor. Quero voltar ao início. Nós temos que voltar ao início de tudo. Lembra do primeiro dia que você se converteu? Contigo, Senhor. Lembra quando você caiu? Lembra-te de onde você caiu? Quero rever meu. Temos que rever nosso conceito, os nossos valores. Precisamos reconstruir, precisamos dar um reset em nossa vida, começar tudo de novo. Tem que voltar ao caminho do Senhor. Voltar às primeiras obras. Amém? Portanto, se arrependa, amado. Vamos louvar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças, te louvo, te exalto. Te agradeço pelo alto preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário. Te agradeço pelo seu doce amado Espírito que tocou em mim e colocou o primeiro amor em mim. Mas eu pequei contra ti, não vigiei, deixei as coisas acontecerem. E eu quero, Pai, voltar ao primeiro amor. Peço que o seu doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que ainda não se arrependeu, ainda não entregou a vida ao Senhor, que ele venha se entregar e começar ali o primeiro amor. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, temos que estar vigilantes, precisamos dar um reset em nossas vidas, voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor. Reconheço a sua preocupação com cada um de nós, assim como foi com a igreja em Éfeso, que possamos voltar ao primeiro amor. Vai de encontro a essa pessoa, que essa pessoa também venha sentir esse primeiro amor. E que venha deixar o teu doce amado Espírito Santo habitar nele. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que tens feito, está fazendo. E creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, Pai, é teu nome. Amém. Amém. Me arrependo, Senhor, me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Diz isso a Ele. Abra seu coração, diz ao Senhor, Senhor, me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Voltar a Deus, amor. Não sabe os caminhos do Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos deixar o Espírito Santo habitar em nós. Senhor, não retire
de mim o teu Espírito Santo. Isso foi o pedido de Davi, isso é o meu pedido também. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Medite nesse louvor. Todo dia dos teus braços, Pai. Quero rever meus conceitos. Temos que rever nossos conceitos, nossos valores. Eu quero Temos que reconstruir, voltar ao primeiro amor. Vou regressar ao Volte ao caminho, o caminho é o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Volte ao caminho, regressa, eu me arrependo, arrependa-te, Senhor, lembre-te de onde caíste, Senhor. amém? Lembre de onde caíste, peça perdão ao Senhor, dá um reset em sua vida, é um recomeço, é um renovo. Ao primeiro amor, ao primeiro Volte ao primeiro amor, lembre-se eu que quero Jesus nos ama, Satanás nos odeia e ele jamais irá querer que a gente volte ao primeiro amor. Mas Jesus quer que você volte ao primeiro amor. Jesus não quer te perder. ao primeiro amor. Portanto, se arrependa e volte ao primeiro amor. Jesus te espera de braços abertos. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia. E Deus na direção sempre. Volte ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Glória a Deus. Volte a Deus. Volte ao caminho. É Jesus. Amém? Aleluia. Deus na direção sempre. Fica na paz. Tenha um bom dia.